Você sabe quando o amor impressiona, Paulinho Boa Pessoa? Era impressionante a minha avó, a dona Nerolina. Todo mundo a chamava de vó Lina. Nerolina é um nome bastante forte e diferente, né? Nerolina, minha avó. Que amor ela tinha pelo meu tio Luiz César. Sim, o tio Luiz César, ele era especial. Ele tinha um problema de ordem cerebral, ele nasceu assim. Então a minha avó Lina, a minha avó Nerolina, ela criou em verdade 5 filhos. 4 normais, que se casaram, que formaram suas famílias. Inclusive, eu sou fruto dessa família também. Sou a neta e uma das netas preferidas da avó Nerolina. Mas era impressionante ver o amor que a minha avó tinha por aquele filho especial, o tio Luiz César, que nasceu com aquele problema intelectual. O que mais chamava a atenção, o que mais impressionava, é que só ela conseguia entender o que o tio Luiz César queria. Era uma coisa de outro mundo. Eu não vou exagerar aqui. O tio Luiz César comunicava-se com ela mais ou menos assim: pega lá para ele um copo d'água, por favor. Era exatamente o que ele queria. Por favor, põe um pouquinho mais de arroz para ele, feijão. Era o que ele queria. Era uma coisa que impressionava. Desculpe eu caminhar por esse lado, mas parecia algo assim, espiritual mesmo. Porque esse meu tio, filho da minha avó Lina, da minha avó Nerolina, que nascera com este problema de intelecto, de cérebro, ele não conseguia pronunciar as palavras, mas nem o A. Então ele falava de uma maneira completamente diferente, era uma outra linguagem. Tá, ele tá com frio, pega a blusa para ele. E era exatamente o que ele queria. Era isso que chamava demais a atenção. Óbvio que eu via a dedicação, o carinho, o amor dela pelo meu tio. Mas se havia uma coisa que chamava a atenção, era o entendimento que só ela conseguia entender. Essa voz que eu vou reproduzindo aqui através da carta era exatamente o balbuciar dele. Ninguém entendia absolutamente nada. Nenhum dos irmãos. Porque ela teve 5 filhos. Nenhum dos outros 4 irmãos entendiam absolutamente nada do que dizia o tio Luiz César. Só ela. Só a minha avó. Eu quero destacar exatamente o carinho, o amor, a atenção de uma mãe para com o seu filho. A minha avó se dedicou inteiramente a ele, tio Luiz César, porque ninguém o compreendia. Ele está com sono. Vem dormir. Vem dormir. Era exatamente o que ele queria, mas ninguém entendia. Eu era uma neta muito próxima. E exatamente por isso ela não escondia de ninguém que eu era a predileta dela. Depois que todo mundo se casou, depois que ela formou toda a família, depois que ela ficou viúva, o meu avô morreu faz muito tempo. Ela ficou morando com o tio Luiz César. Ela ficou só ela e o tio Luiz César. Era ela pelo filho, e ela dizia: eternamente será assim. Eternamente será assim. E eu, todas as manhãs eu passava por lá. Eu fazia o que eu podia. Enquanto eu podia e não trabalhava, arrumava toda a casa para ela, deixava uma parte da comida pronta, se bem que ela era exímia cozinheira, mas eu fazia o que eu podia. Pela avó Lina e pelo tio Luiz César, fiz sempre o que pude.
Depois, eu acabei encontrando um trabalho, eu acabei encontrando uma colocação, e aí então, com um pouquinho do dinheiro que eu ganhava, mais um pouquinho da aposentadoria, da pensão que tinha minha avó, eu conseguia passar pela manhã com uma senhora que eu deixava ela fazendo aqueles serviços, mas sempre foi assim. Sempre houve muita proximidade entre mim e a minha avó Lina. E aquela coisa de impressionar chamava a atenção. Algumas pessoas diziam: meu Deus, como é que ela consegue entender o que o seu tio fala? Ninguém entendia, nenhum dos irmãos, ninguém da família, nenhum amigo. Tá quente, eu vou esfriar para você. E aí ela ia soprar aquela comida, era exatamente o que ele queria. Não havia gestual, porque se a pessoa disser assim, mas ele balbuciava esse som e ele fazia gestos, não, o intelecto dele, a inteligência do meu tio não permitia nem que ele gesticulasse tentando comunicar. Ele nasceu com essa deficiência mental. Nasceu com uma deficiência muito forte. Era minha avó por ele. E ela conseguia compreender o balbuciar das palavras dele. E isso chamava atenção, porque ninguém, absolutamente ninguém da família conseguia entender nada. Tá. Ele quer tomar banho, me ajuda aqui. Já liga o chuveiro para a água esquentando um pouquinho antes. Ele quer tomar banho. Era o que ele queria. Era o que ele queria. Só ela compreendia. Só ela entendia. Explicar isso é muito difícil. Explicar isso é complexo demais. Havia gente que dizia: não, isso só pode ser espiritual, eu não consigo entender. Como é que ela consegue entender o filho nesse balbuciar de sons? Sons que não formavam palavras. Era apenas provocado um ruído, e aquele ruído ela decifrava. Ela sabia exatamente o que ele queria. Mas eu pegar o remédio, ele tá com dor na barriga. Pegar o remédio, ele tá com dor na barriga. E era isso, era exatamente isso. Quantas vezes eu me encontrava com a minha avó na casa dela, e ela, com aquela mãozinha dela quentinha, segurava a minha. Parecia até frágil pela magreza, mas só eu sabia a fortaleza daquela mulher. E ela dizia para mim: Jane, eu tenho só um medo na vida, Jane. O que é, vó? Eu tenho medo de morrer e deixar o Luiz César aqui. Ninguém entende ele. Ninguém compreende ele. Quem é que vai ficar com ele? E eu, naquela ânsia de querer tranquilizá-la, eu naquele afã de querer tranquilizá-la, eu dizia: vó, calma, ele não é sozinho, vó. Primeiro que a senhora tem muita saúde, a senhora vai viver muito. E depois, se isso acontecer, vó, da senhora morrer antes dele, ele não estará sozinho, eu estarei aqui, vó. A senhora tem outros 4 filhos, vó. Sim, mas cada um tem a sua vida definida, a sua família formada, as suas próprias preocupações. Quem é que vai poder dar atenção a ele? E depois outra, ninguém compreende o que ele fala. Ninguém entende. Só eu, filha. Eu tenho tanto medo, sabe?
Eu tenho tanto medo de morrer e de deixar o Luiz César aqui. Porque ele seria, sei lá, um estorvo, um peso. Ele não iria sobreviver, filha. Ele não iria sobreviver. Esse é o meu pesar, essa é a minha dor. Morrer e deixar ele aqui. Quem é que vai cuidar? Ele precisa dos meus cuidados. E só eu o compreendo. Só eu o entendo, filha. Nessas horas, num canto chorava minha avó, e num outro canto eu chorava. Tá, filho? Eu vou pôr a comida no prato para você. Ele tá com fome. Só ela entendia. Me ajudem, por favor, a compreender isso. Só ela entendia. O amor de mãe por si explica. O amor de mãe por si explica. Era um balbuciar. Não havia gesto. Porque sequer meu tio tinha inteligência para isso. O problema intelectual dele impedia até dele gesticular. Ele apenas balbuciava. Quer o leite, tá? Ele quer o leitinho quente dele com chocolate. Espera que eu vou fazer, filho. Uma eterna criança. Sei lá, eu acho que eterna criança não representa bem, porque uma criança, de certa forma, ela consegue se comunicar melhor. A criança, quando tem dor, ela chora, e aí você entende. Ela tem fome, ela chora, e aí você entende. Ele não. Meu tio Luiz César não. Ele balbuciava. Espera aí. Vou cobrir você. Ele achou pouco o cobertor. Tá com frio. Vó, como é que a senhora entende? Como é que a senhora entende, vó? Ah, filha, só Deus. Só Deus para explicar. Só Deus. Eu todas as manhãs passava por lá. Agora, como eu trabalhava, eu levava comigo uma senhora. E esta senhora ficava muitas vezes fazendo algum trabalho para ajudar a minha avó. E quantas vezes eu vi essa senhora chorando também, assistindo de perto demonstrar de amor da minha avó pelo filho, o meu tio Luiz César. No entanto, naquela manhã, aconteceu algo impressionante. Eu tinha a chave da casa. Abri a casa. No mesmo quarto, dormia minha avó numa cama. E numa outra cama, que ficava ao lado da parede, dormia o meu tio, Luiz César. Naquela manhã eu fiz o que eu fazia em todas. Abri a porta. Não era incomum eu encontrá-los ainda dormindo. Muitas vezes eu encontrava os dois ainda dormindo. Naquele dia eu pensei que era exatamente isso que acontecia. A senhora que ia comigo naquele dia não foi, até porque era um sábado. Quando eu entrei no quarto da minha avó,
Eu vi tudo tão silencioso. Primeiro, eu fui na minha avó. E quando eu toquei a minha avó, eu senti o corpo dela frio, mais do que frio, gelado. Gelado sem temperatura. Vó Lina, eu cheguei a balançar. Percebi no que eu balancei o corpo, eu percebi os músculos já enrijecidos. A minha avó estava morta. Aí eu vou na cama do tio Luiz César, que permanecia em silêncio. Tio, quando eu toquei, senti exatamente temperatura igual a que tinha a minha avó. Estava frio, mais do que isso, gelado. No que eu balancei o corpo, os músculos enrijecidos. Tio, meu tio estava morto. Foi um desespero. Eu imediatamente avisei toda a família. Não demorou muito. O carro do IML estava lá para recolher os corpos. De uma maneira misteriosa, morreram os dois na mesma noite. Será que houve algum tipo de envenenamento? Feita a necrópsia dos dois corpos, absolutamente nada. Absolutamente nada. Morte natural. Morreram ambos. De parada cardíaca respiratória. Uma parada cardio-respiratória. Teve a minha avó. E na outra cama teve o tio Luiz César. De acordo com os médicos, foi exatamente ou mais ou menos no mesmo instante, na mesma hora. Eles fizeram lá um exame de enrijecer cadavérico e chegaram à conclusão de que a morte de ambos aconteceu no mesmo momento. Se não exatamente no mesmo momento, mas muito próximo um do outro. A família ficou abismada. E se haviam sofrer, se haviam chorar, se haviam lamentar no velório de ambos, havia também um sentido de consolação, de conforto. Parecia uma combinação espiritual.
A minha avó era a única pessoa no mundo que compreendia o balbuciar de sons emitidos pelo tio Luiz César. A preocupação dela era morrer antes e deixá-lo aqui. Ninguém o entenderia. Ela tinha certeza que alguém até pudesse cuidar, mas não cuidaria com o mesmo amor, com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. É o que eu trago hoje. A história real da minha família. Como eu tenho certeza que há pessoas sensíveis demais te ouvindo, eu pergunto para você: qual é a explicação? Diante de tudo que eu contei, só ela entendia o balbuciar de sons do meu tio Luiz César. Só a avó Lina. O que aconteceu? Só ela entendia. Ela chorava de medo e preocupação de morrer antes. Mas nunca ninguém pôde supor ou imaginar que morressem juntos, numa mesma noite, e de acordo com os médicos, até dentro de uma mesma hora. Morte natural. Não houve qualquer incidente. Não houve nenhum tipo de intoxicação. Os médicos foram extremamente cuidadosos. Pergunto: o que você acha que aconteceu? Qual é a tua explicação? De que maneira você entende isso? Por favor, vou ficar aguardando todas as opiniões. There goes the devil, telling me to lie again. Puts his arm around me, says it's alright to pretend that you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed, 'cause they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more sent to him every week. And dear God, I hate to say I'm sorry, but I just wanted you to love me, even though I still love money. And dear God, I hate to turn the tables, but I just hate waiting tables in my mid-20s. Need more money. And there goes the devil, creeping in my life's design. Say, where does it get you? Being such a damn nice guy. I've been trying to reach you ever since you bought that suit and tie. You look nice.
Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just wanted you to love me, even though I still love money. And dear God, I hate to turn the table, but I just hate waiting tables in my mid-20s. I need more money. I started out helping others. We started out sisters, brothers. All of my time was taken, all of my taxes paid in. I am not my brother's keeper, staring at the old grim reaper, waving down his blade at me, telling me I won't succeed. Oh no. Oh no. Oh no. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just wanted you to love me, even though I still love my money. And dear God, I hate to turn the tables, but I read up on all of your fables. I'm in my mid-20s. I need more money.